Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Tô até cansadinho já, subi essa ladeirinha aqui do Centro Histórico. Dá uma pegada. Hoje nós vamos conhecer um par de museus aqui no centro. E são os últimos que faltam. Só que eu não sei se vai dar tempo de ver todos. E tem uma questão. Eu quero visitar 4 museus hoje e 3 deles eu acho que não pode filmar. Não pode bater foto, não pode nada. Então, vamos ver se eu tô achando certo, porque eu não sei, né? Eu tenho a impressão, na verdade. Vamos ver. Vamos lá. O museu tava fechado. Ontem foi feriado aqui. Foi Independência de Guayaquil. Que é a Independência do Equador, a primeira. E antes de ontem foi feriado. E como foi feriado, todos os museus abriram. Então os museus não estão abrindo hoje, que é o dia que eu escolhi. Então 2 museus que eu queria ir eu não pude, que são os 2 museus que eu achei que até não podia fotografar. Aí fui na igreja jesuítica, que tem muito ouro, não pude fotografar também, né, fazer material. Mas agora eu estou dentro de um museu que é o Museu Alberto Canema, uma coisa assim. E é um museu de cera, as bonequinhas de atrás. E eles estão contando um pouco da história do Equador, de Quito principalmente. Eu vou contar para vocês aqui a história de Quito, né? O Equador... apagou a luz. Deixa eu mandar um pouco aqui para ele ver quem... Eu vou ali fora. Acendeu, só porque eu saí. Vamos voltar. O Equador, ele... Aqui está o mapa, vai aparecer aqui. O Equador sempre foi um território muito jogado. Ele historicamente pertenceu ao Peru. Aí depois, quando houveram as reformas borbônicas, que foi quando o governo espanhol tentou readministrar tudo, e porque eles perceberam que o vice-reino do Peru era muito grande, então eles começaram a fatiar os territórios, e eles resolveram passar o Equador para Colômbia, né, para Gran Colômbia. Só que o pessoal do Peru começou a reclamar por causa de Guayaquil. Guayaquil sempre foi um território muito rico e tudo mais. E aí depois de um tempo voltou para o Peru. E esse vai e esse vem trouxe uma zona administrativa. Soma-se a isso a erupção do Cotopaxi, que aconteceu em 1600 e pouquinho. Então esse território aqui sempre foi um território muito, muito difícil para eles. Muito difícil para os nativos. Então aqui a gente está vendo uma missão geodésica que, quando os franceses e espanhóis começaram a vir para cá, começaram a estudar a possibilidade de a Terra ser redonda, mas não só isso, saber exatamente o tamanho dela. E aí criou-se o conceito de linha do Equador, e eles começaram a buscar os conceitos de translação, rotação, todos esses conceitos que a gente quer hoje, porque eles achavam que só saber que a Terra é pequena, que a Terra é redonda é muito pouco. Aqui é uma montagem de cera de 1736. Esse quadro aqui é bem legal porque, antes da independência acontecer, vários grupos indígenas já estavam historicamente, olha quantos anos, quase 50 anos, fazendo levantamentos por questões sociais e políticas. Aqui estão os padres jesuítas. E, tem mais museu aqui, achei que não. Os padres jesuítas, já acendeu a luz aqui, foi. Os padres jesuítas, eles foram meio que a mola propulsora da colonização e catequização dos índios aqui na América. Só que os jesuítas, eles têm, além dos 3 votos, né, castidade, pobreza e obediência, que todo padre tem, eles têm um voto a mais especial. Os jesuítas aqui atrás dos bonecos, eles têm um voto a mais, que é a obediência total e direta ao Papa. Ou seja, os reis tinham muito medo dos jesuítas nos seus territórios, porque eles eram sempre muito ricos, tinham muitos escravos, tinham fazendas, tinham igrejas, e eles catequizavam a elite. Então, primeiro a França expulsou os jesuítas do território, depois Portugal expulsou, e quando Portugal expulsou, mandou carta para todos os administradores e disse, expulsa de todos os lugares. Então eles foram expulsos do Brasil também. E houve confusão, porque as elites não queriam, porque eles eram os donos dos melhores colégios e tudo mais. E quando houve a expulsão aqui na América Espanhola, ela foi em segredo. Foi uma carta despachada direto de Madrid para todos os vice-reis e administradores das Real Audiências, de tudo, em segredo. E na madrugada, no amanhecer,
eles foram expulsos do território, foram lidas cartas e foram enviados todos para a Itália. Então, tipo, foi um trauma assim, muito grande para a sociedade e, magicamente, ou seja, do dia para a noite, todos os territórios deles, todas as escolas, todas as construções, todos os escravos passaram às mãos do Estado, que ficou rico. E aí, olha que legal, como os jesuítas foram expulsos, muitos dos seus colégios acabaram se transformando em universidades. E aí essas universidades fizeram o quê? Começaram a trazer e importar, né, livros da Europa. E aí chegam as ideias iluministas, que são as ideias de independência, principalmente por causa da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade. E alguns anos depois, esse processo de estudo dessa elite vai gerar o quê? O processo de independência dos países da América Espanhola. Esse processo de leitura vai ser tão impactante que até mesmo os padres vão começar a participar do processo de independência, porque imagina, você expulsa os jesuítas, traz um monte de universidade, forma esses novos padres à luz de novas leituras europeias e tudo mais, o que vai acontecer? Até aqui fala, a partir de agora o clero vai ter uma participação muito importante no processo de independência dos países da América. E aí que a gente entra nesse momento, os processos de independência, todo esse corredor narrando. Então vai somando aí uma elite ilustrada, a expulsão dos jesuítas e as reformas borbônicas. Os administradores do reino espanhol começaram a reformar, já estava comentando, começaram a reformar a administração do reino. E uma das coisas que eles fizeram foi fazer o quê? Foi criar novos vice-reinos e novas áreas comerciais, como por exemplo Valparaíso no Chile, como por exemplo Buenos Aires, né, na Argentina. Isso dinamizou a economia do sul, principalmente, mas trouxe muita perda, principalmente para a economia do norte. Ou seja, Lima, Callao, deixou de ser o grande centro da América do Sul. Começou a competir com Buenos Aires, com Valparaíso no Chile. A Gran Colômbia Guayaquil deixou de ser também um grande caminho. E as coisas elas não saíam mais somente para cima, elas saíam para baixo. Então, por exemplo, quem estava em Potosí, lá na Bolívia, podia escoar direto pelo Rio da Prata, era muito mais rápido, muito mais prático. E foi o que começou a acontecer. A elite começou a perder dinheiro, muito dinheiro. Então, o que eles começaram a fazer? Começaram a espoliar, começaram a tirar esse dinheiro através de impostos e como é que eu posso dizer, de exploração propriamente dita dos pobres, dos seus colonos. Isso agravou e trouxe um problema social enorme. E então, no dia 10 de agosto de 1809, a elite de Quito se reúne, a gente tem um vídeo aqui no nosso canal sobre isso, e ali no convento de Santo Agostinho, nesse lugar aqui, a gente tem um vídeo sobre isso, eles resolvem proclamar uma junta soberana aqui em Quito, e a junta soberana governa 3 meses. Ou seja, eles dão um chega para lá nos espanhóis e começam a governar sozinhos em 1809, tipo 12, 13 anos antes das independências na América acontecer. Repara que o objetivo aqui nem é ser contra a monarquia propriamente dito, é contra a forma que a monarquia estava governando, que para eles era irreal, insustentável, errônea. Até porque a monarquia, nesse momento aqui, não existia propriamente dito, porque Napoleão tinha invadido a Espanha e tinha colocado seu irmão, José Bonaparte, para governar no lugar. Ou seja, os espanhóis, aqui na América do Sul, né, que a gente chama de criolhos, os criolhos, eles queriam uma governança espanhola de verdade, não uma governança francesa, como que estava acontecendo. Fim de impostos, fim das dívidas da elite, propulsão econômica, certo? Impulso do comércio. O governo durou 77 dias só e tudo que eles faziam era em prol da economia, ou seja, era em prol da elite. Apoio popular zero, né? E a população simplesmente não se importava muito com isso. O governo espanhol percebe isso e envia tropas, vindo de Lima, Cuenca, Guayaquil, ali de Bogotá, e aí matar todo mundo. E acontece o grande massacre, né, dessas pessoas ali. Foram em torno de 250 pessoas que foram mortas. Quando a gente tem um vídeo sobre isso aqui no canal, quando a população era de 2.500, 3.000 pessoas aqui na Real Audiência de Quito.
passa um pouco tempo, o rei da Espanha francês, né, o irmão de Napoleão, vai ser expulso, o rei da Espanha volta e assume como absolutista, ou seja, só ele manda e mais ninguém. E isso vai dar um impulso muito forte para as independências aqui na América, principalmente porque surge Bolívar. Bolívar surge, começam as guerras de independência, ele começa a expulsar todos os espanhóis daqui, o San Martín lá do sul, a gente já falou bastante deles, né? E o que vai acontecer? O projeto do Bolívar vence, Bolívar vence as guerras aqui no norte, San Martín vence as guerras lá no sul, eles se encontram ali em Guayaquil, a gente também já falou bastante disso. E aí o que vai acontecer? A ideia do Bolívar era fazer um grande país, a Gran Colômbia, né? Que é a Colômbia, Venezuela, Panamá e Equador. Mas as elites locais, né? As pessoas dos países não queriam isso. E aí iniciam os processos de independência de todos os países. Tipo, o Sucre vai dar um pau nos espanhóis aqui, vai expulsar os espanhóis, mas não vai ter paz. 2, 3 anos depois ele vai acabar sendo morto aqui. Então, o Bolívar cria um projeto unificador, o Santander não. Né? E assim em outros países. A gente vai chegar nesses outros países e vamos falar. Então, começam a pipocar as independências. E depois das independências, as guerras entre fronteiras dos países, né? Tipo, Peru e Equador, ou Peru e Chile, porque as fronteiras não estavam bem delimitadas. Agora eu tô eu não sei se essa é a principal ou se é a outra que eu fui é a principal, a Basílica, a Catedral. Essa aqui é uma basílica, eu tô na Basílica Nacional, Basílica do Voto Nacional, algo assim. E ela é bem vazia, tá rolando uma obra aqui e tal, e a diferença é que ela é gótica. É bem raro ter igreja gótica aqui na América do Sul. Aliás, é bem raro ter igreja gótica de uma forma geral. Eu vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês. Cara, é uma igreja monstruosa. $2 para entrar, R$10. E aí para subir $4. Eu não sei se são mais $4, 20 pila, né? Ou se são mais $2. E aí $4 ao todo. Vou virar, peraí. Sai por ali e aí tem toda essa estrutura aqui ainda, deve ser seminário, colégio, casa de padre, não sei. Aqui, aí esse jardim vertical, aqui o Panteão dos Presidentes, ali embaixo, quero ver como é que é. Aqui a lateral da igreja e a saída. Olha o tamanho da estrutura que eles têm, né? É enorme. Eles criaram esse panteão para enterrar os presidentes, mas olha só, tem um aqui, para cá não tem ninguém, e aqui tem 3, só. Tem lá na catedral, tem os 2 enterrados e a galera não entrou, não veio.
Vamos encerrar o vídeo? Essa basílica aqui ela começou a ser construída em 1898 e ela foi concluída em 1998, demorou 100 anos cravadinho para terminar. Hoje então nós passamos em um museu e duas igrejas, são os últimos daqui. Um outro museu que eu queria ir não deu, não abriram, e dois museus que só abre a partir de amanhã. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de curtir, compartilhar, um abraço para vocês e tchau, tchau.